Uma verdadeira pilha de terror. Hoje no Museu dos Quadrinhos especial, dicas para você passar medo nesse Halloween. Comigo e com detalhes, depois da vinheta. Saudações, amantes do terror, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos, e hoje um quadro especial para vocês aqui do Museu dos Quadrinhos. Vamos falar de quadrinhos de terror para você passar medo nesse Halloween. Não sei se você gosta de Halloween, também não sei se você gosta de quadrinho de terror, mas eu fiz uma seleção aqui de quadrinhos que vão desde o terror pesado mesmo, até uma coisa mais leve, mais psicológica, até umas coisas mais românticas. Então fica comigo até o final para você conferir todos esses quadrinhos. O critério aqui foi mais se você poderia encontrar esses quadrinhos nas lojas. Então eu não peguei quadrinhos mais antigos, tipo Cripta, Pesadelo, Espectro, que eu comento lá no quadro Mestres do Terror, porque são quadrinhos muito difíceis de você encontrar. Onde você vai encontrar a cripta hoje em dia? Só mesmo em sebos, e aí o preço é bem mais alto. Esses aqui não. Eu selecionei quadrinhos que você encontra na Amazon e eu vou deixar no links para todos eles aqui na descrição do vídeo. Então você viu alguma coisa ali, te interessou? Pô, vai lá no link, pesquisa, vê se o preço está legal, se for bacana, se você achar que vale a pena ter na coleção, compra por lá. Mas de repente você se depara até com isso aí, já tem entrado na coleção e não leu, como era o meu caso. Várias das coisas que eu estou comentando aqui estavam aqui e não tinha lido, porque sabe como é que é a pilha de leitura, né? Não sei, comenta aqui o que você acha, mas a minha pilha de leitura é muito maior do tempo que eu tenho para ler. Então foi bom eu ter colocado esse vídeo aí na pauta, porque eu me obriguei a pegar 4, 5 que estavam aqui parados, ó, e mandei para ler logo para poder comentar para vocês. Confesso que algumas leituras foram muito melhores do que eu estava esperando, tá? Então, isso a gente vai ver agora aqui no vídeo. Antes, só vou deixar um recado para vocês. Se você estava pensando em fazer o curso Desenhando Heróis, ó, fica um aviso. Essa semana agora, nós estamos domingo, né? Segunda, terça-feira é o último dia para você comprar o curso ainda com o preço reduzido. A partir do mês de novembro de 2023, o preço volta a ser o preço normal, tá bom? Então fica aqui a minha dica. Depois não diga que eu não avisei, porque o preço reduzido eu falei que ia manter durante um período determinado e está terminando agora. Então, se você estava pensando em entrar no curso, essa é a hora para você pegar esse desconto de R$100. Aqui na descrição do vídeo tem mais sobre o curso de desenho, tem todas as informações, como é que funciona, o que o pessoal está aprendendo por lá, que já está postando os desenhos deles lá, o que eles acham do curso, comentários, enfim, tem tudo isso lá. Tem um módulo gratuito para você fazer, experimentar. E lembrando que o curso tem 15 dias de garantia, você pode fazer sem medo nenhum, sem risco nenhum, seu risco é zero, tá bom? Então quer começar a desenhar, aproveita hoje ainda e garante esse desconto que vai acabar, tá bom? Agora sim, vamos lá dar uma olhada nessa curadoria que eu fiz de 13 títulos de horror para você passar medo ou pelo menos se divertir nesse Halloween. Vai daí e no final eu tô de volta. Vamos começar com Hellblazer. Aqui eu peguei da minha coleção de encadernadinhos que a Panini lançou, mas eu comecei a ler Constantine, né, Hellblazer, desde a época que era publicado pela Editora Abril na primeira edição da Vertigo aqui no Brasil. Cara, as histórias do John Constantine eu acho que dispensam apresentação, mas vai que, né, você é um dos caras que nunca leu. É um tipo de terror que eu gosto bastante, que é aquele terror sem pirotecnia, na maior parte das vezes o terror psicológico. Tem histórias que realmente me deixaram com medo, principalmente a primeira fase do Constantine. Confesso que eu ainda não li toda a coleção, eu tenho aqui, tudo que a Panini lançou eu tenho, mas acabei não lendo tudo ainda, porque sabe como é que é, a pilha de leitura é maior do que nosso tempo, né? A disponibilidade de ler, mas sempre que eu leio eu gosto. Alguns arcos gosto mais, outros um pouquinho menos, mas sempre é uma leitura que me agrada. Então tá aqui nossa primeira indicação, caso você ainda não tenha lido, fica a indicação. Qualquer coisa do Constantine. Bom, um adendo, eu não li nada dos 952. E já que Constantine foi criado por Alan Moore, vamos então falar de Alan Moore, do Inferno. Não é exatamente uma HQ de terror, mas mais de suspense, mistério, e tem momentos de terror. É uma história que vai falar essa primeira publicação aqui no Brasil foi para via Lettera, mas agora tem uma publicação
mais bacanuda, né, com a capa dura, com toda a coleção. E enfim, é uma história onde o Alan Moore vai explorar o que ele julga, quem ele julga ser na verdade o verdadeiro assassino de Whitechapel, que ficou muito conhecido como Jack o Estripador. Ele aqui, através de uma pesquisa longa, ele acaba, pelo menos a mim, me convenceu que o suspeito é realmente quem ele indica aqui. Claro que eu não vou dizer quem é, para não dar spoiler. É uma leitura densa, extremamente completa, assim. A arte do Ed Campbell simula a arte dos jornais da época, que ainda dependiam muito dos ilustradores, né, para poder trazer, enfeitar, né, as páginas das notícias. Ainda não tinha o recurso da fotografia ainda tão estabelecido. Então o Ed Campbell aqui faz tenta buscar essa similaridade com o traço da época. Eu indico fortemente, se você não leu. Eu preciso reler, porque eu li já faz muito tempo, e quero ler tudo de uma vez só, porque na época eles lançaram em 4 edições, e agora você compra numa edição única. Fica então o sugestivo nome do inferno para você. E olha, não veja o filme, leia o quadrinho. Creepshow, da editora Dark Side, ela é uma HQ que faz adaptação do filme de mesmo nome, e que é um filme baseado numa obra, né, é um filme do Stephen King, né, baseado nos quadrinhos da AC Comics. É como se fosse uma revista em quadrinho fictícia com a mesma pegada das clássicas revistas em quadrinhos da AC Comics. Então aqui você vai ter 5 contos, e além dos contos serem bem divertidos e nessa pegada de terror com humor, né, o terrir, a gente tem a maravilhosa arte de Bertie Wrightson, que eu acho um dos grandes assim dos quadrinhos de todos os tempos. Então aqui tem essa adaptação do filme. Lembrando que agora tem uma série do mesmo nome, chamado Creepshow, que você pode assistir na Paramount Plus. E a série é bem divertidinha, tá? É de baixo orçamento, os atores não são muito conhecidos, mas, cara, é uma série para quem curte esse tipo de terror retrô. Eu acho que vai gostar. Eu tô gostando de ver, tô assistindo aqui de vez em quando. São 2 episódios a cada... 2 histórias a cada episódio, melhor dizendo, né? E aí tem essa vibe dessa Creepshow aqui, que foi lançado pela editora Dark Side. Tem a capa dura e ele tem um formato grandão, do mesmo formato que a revista tinha, né? As revistas da AC Comics. Vale super a pena, fica a dica aí, e é bem divertido. Mais uma edição da Dark Side. Impressionante a qualidade gráfica da Dark Side, né, cara? Os livros são lindos, são muito bonitos. Aqui, vamos lá falar da obra Paraíso Perdido, faz a adaptação do poema de John Milton, né? Não é exatamente um livro de terror, mas tem elementos que são extremamente, digamos, olha só que legal, você marca a página aqui, do universo do horror. Essa aqui é a batalha dos anjos rebeldes contra os anjos tementes e fiéis a Deus. A obra é muito bonita, parece uma quase pintura, né, uma arte plástica mesmo. E apesar de ela ser bem grandona, a leitura é até rápida. E se você não tem familiaridade aí com o poema, é uma forma de conhecer essa obra básica aí, né, da literatura. E aí a gente vai ver aqui a origem de Satã, né, e a tentação do homem. Então a origem do mal, basicamente. Então acho que não podia deixar de ter nessa lista aqui de quadrinhos de terror a origem do mal, né? A origem do grande mal que assola a humanidade. Repara que a arte realmente eu achei muito legal, foge do comum, né? É muito bonita, cara, e tudo nesses tons de sépia. O papel que eles escolheram para o livro também é mais do que simplesmente uma leitura, é uma obra de arte, né? Ter isso aqui na mesa aí da tua casa, olha só que bonito, cara. Então realmente é uma dica que vai além do quadrinho de horror. Então fica aí, é do Pablo, o autor, né, Pablo Aulaudel, é um autor espanhol, se eu não estou enganado. Tá aí, ó. Olha que edição bonita para ter aí na sua casa. Uzumaki, de Junji Ito. Cara, olha a potoca que é isso aqui.
confesso para vocês, eu não terminei de ler ainda, eu comecei a ler e fiquei extremamente bolado. Aí eu dei uma paradinha para poder dar uma respirada, porque tem umas coisas aqui que me perturbaram, assim, sabe? Aqui a história de leve, né? Olha a arte, só a arte, mesmo que a história fosse ruim, o que não é perturbador, a arte é maravilhosa, né? Esse cara arrebenta. É um livro com, deixa eu ver aqui, 800 páginas, sei lá, quase 700 páginas. E o engraçado, eu tava vendo um documentário com o Junji Ito, ele é um cara tão calmo e tranquilo, cara, eu falei, como é que esse cara tem essas ideias bizarras? Aqui é basicamente a história desses jovens aqui, um jovem que retorna para uma cidade pequena e um fenômeno que eu não posso descrever, além de ser bizarro, as pessoas começam a ver começa a acontecer uma padronagem de espiral na cidade. Água, o formato de plantas, até mesmo as pessoas, olha só que cena, cara, começam a assumir esse formato espiralado. É muito bizarro. Então essas partes aqui, ó, eu fiquei extremamente bolado. Então compre por sua própria conta e risco. Se você gosta desse tipo de humor, eu vou voltar à leitura. Já acabei de respirar, né, dessa sensação de desconforto mesmo, você se sente incomodado lendo. Então fica o meu disclaimer, esse aqui é terror mesmo, terror pesado, e não sei se é para todos os gostos, mas eu acho que devia, né? Está aqui, é a edição da Devir, esgotou, mas já voltou ao estoque e você pode garantir a sua aí se assim você quiser. A gente já tinha falado lá de Contos da Cripta, aliás, de Creepshow. Aqui está Contos da Cripta, que é da onde Creepshow se baseou. Aqui tudo começou basicamente em termos de quadrinho de terror. A fama do quadrinho de terror ganhou fama mesmo, foi a partir aqui de Tales from the Crypt e as revistas irmãs, né? São várias revistas. E o que eu estou trazendo aqui? Pô, tô trazendo um quadrinho gringo? Tô trazendo. Por quê? Primeiro, isso aqui está sendo relançado pela Dark Horse. Segundo, o preço, se você garimpar, você consegue um preço bem legal. Essas que eu comprei 4 edições já, e todas conseguiram um preço bem legal. As edições estão sendo recoloridas, então a arte é toda remasterizada e está na ordem cronológica conforme foi saindo nos Estados Unidos. São pequenos contos de terror, todas as histórias são curtinhas, com poucas páginas e sempre com aquela reviravolta no final. Assim, eu não poderia indicar mais isso aqui, já tem diversas edições lançadas e, como eu falei, eu não compro tudo de supetão, eu vou esperando entrar numa promoção, deixo no carrinho, espero chegar aquelas promoções que a Amazon faz de compre 3 e pague 2, e assim eu vou completando a minha coleção. Lembrando que isso já saiu no Brasil, numa coleção da editora Record, não saiu completa, era em preto e branco, infelizmente eles não foram até o fim. Tudo que saiu eu comprei. Inclusive já gravei até um vídeo aqui sobre essa coleção. Mas eu indico se eu pudesse indicar uma coisa aqui da lista, eu indicaria isso. Eu gosto muito desses quadrinhos de terror década de 50, cara. Isso aqui lembra que foi um dos grandes causadores daquela caça às bruxas contra os quadrinhos do Frederick Wertham. Então fica a minha dica, Tales from the Crypt, e todas as outras publicações da EC Comics. Basta você botar EC Comics no campo da Amazon. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo os links se você quiser dar uma pesquisada aí. Mas, cara, isso está muito legal e, como falei, com um preço legal. Cada livro tem cerca de 200 páginas, todas coloridas, com papel couché e nesse formato magazine. Fica a minha dica, vamos nos ater aos clássicos aqui porque eles merecem. Falando em clássico, não podia deixar de falar de Creepy e Eerie. Aqui eu peguei a Creepy, mas a Eerie é a revista irmã. Foram publicadas no Brasil pela Devir e pela Conrad, se eu não estou enganado. Eu sei que chegaram a ser publicadas 4 edições compilando as edições americanas. Infelizmente não está sendo mais publicado, mas você ainda encontra. Acho que foram publicados até um pacote aqui com todas as Creepy, por exemplo. Aqui no Brasil isso foi publicado na década de 70 e 80 na revista Cripta. São também contos de terror. Aqui a qualidade do texto e da arte é uma coisa absurda. Então, são na mesma pegada
da Tales from the Crypt, só que com menos humor. Aquelas histórias não tem tanto humor, não tem terrir, as coisas são mais sérias. E você tem contos de terror, suspense, ficção científica, crime, todos com essa pegada mais séria aqui. E como falei, é uma miríade de artistas aqui, principalmente, eu falei que pena que parou de ser publicado, porque aqui eles publicam os primeiros anos, mas eu acho que a revista alcança realmente o brilho que ela viria a ter, as duas, né, a Creepy e a Eerie, mais tarde, né, depois elas, quando já estão estabelecidas, a gente vai ter uma leva de artistas europeus, filipinos, uma galera de qualidade assim, muito acima da média, que chegou a brilhantar essas revistas. Eu considero essas publicações aqui da Devir muito boas, eles adaptam tudo, inclusive seção de cartas, propaganda, tudo está aqui como se eu estivesse lendo a revista da época. Então, fica a minha dica, vamos nos ater aos clássicos que não tem erro. Olha a capa do Frank Frazetta, não tem como não amar isso, né? Já que eu falei dos artistas filipinos, Esteban Maroto foi publicado aqui pela editora Pipoca Nanquim, e aqui a gente tem Os Mitos de Cthulhu, que faz uma adaptação de contos de Lovecraft. São histórias muito boas, porque, bom, se você gosta de Lovecraft, com certeza você vai gostar, que são adaptações bem fiéis aqui dos contos, com a arte do Esteban Maroto, que é um negócio de doido, né? E o Esteban Maroto, inclusive, também participou em determinados momentos lá na Creepy e na Eerie. Então você vê essa arte barroca em preto e branco, com um estudo de luz e sombra maravilhoso. As histórias não são grandes, não são longas, então você consegue ler rapidinho o livro, são contos curtos. E cara, é muito bom isso aqui, muito legal. Assim, você também encontra ainda com facilidade, não é difícil de achar. E o trabalho editorial da Pipoca Nanquim é muito bom, como sempre, né? A qualidade editorial, a publicação é bonita, o coucher brilhosão aqui no interior, a capa dura desse livro que tem cerca de 100 páginas, e fica a minha dica aí do Pipoca Nanquim, Os Mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Falando em Lovecraft, eu vou comentar esse livro aqui, ó, que é da editora Script, Os Mitos de Lovecraft. Então aqui, qual é a proposta? Olha essa capa. Só a capa já vale o livro, não vale não, cara? O Necronômico, olha, muito bom. Então aqui a proposta não é adaptação de contos de Lovecraft, mas sim histórias que usam a mitologia de Lovecraft como base. E aqui a gente tem uma história do Salvador Sanz, né? E a partir daí você vai ter histórias de quadrinistas brasileiros. Alguns mais conhecidos, outros mais desconhecidos do grande público. A Script fez essa curadoria, juntou tudo aqui nesse livro. Aqui tem o Danilo Beirute. A qualidade das histórias vai se alterar, algumas eu gostei mais, outras eu gostei um pouquinho menos, mas o livro é legal, eu gostei da leitura. E é bacana ver a influência de Lovecraft, que acaba ressoando de diversas formas aqui. Tem até o Conan aqui, ó, nos autores brasileiros. O Alexandre Calari também é um dos autores aqui desse livro, ele escreve um conto, ele também está no prefácio do livro. E fica a minha dica, também é um livro que você consegue encontrar, a editora Script aí, que vem fazendo um trabalho bem bacana, né, resgatando vários quadrinhos, tem fazendo também um trabalho bacana nessa área de quadrinhos de terror. E como eu falei, a capa, né, já é muito legal, vale a pena só de colocar ali, ó, em cima da mesa ali, pra galera tomar um susto, muito maneira mesmo. Então fica a minha dica da editora Script, ainda se você é fã de Lovecraft, Os Mitos de Lovecraft. Mais um livro da Pipoca Nanquim, Infiel. Esse livro aqui eu achei bem legal. O roteiro é do Pornsak Pichetshot, não sei se assim é a pronúncia correta. A arte do Aaron Campbell, que lembra um pouquinho o desenho do Jock, do Alex Maliv, esse negócio meio hiperrealista, com uso de referência fotográfica. E aqui é uma obra que vai tratar basicamente de racismo. Então é quase uma obra que reverbera o pós-horror, né? Essa coisa desse tipo de horror que ficou mais conhecido da segunda metade dos anos 2010, por aí 2020. A gente já tem esse tipo de histórias de terror
causa um incômodo essa leitura, é uma leitura que eu fiquei incomodado, gostei, li rápido, achei bem legal a história. A temática aqui é de casa assombrada, tá? É basicamente casa assombrada, e a gente vai ver como essa casa assombrada vai afetando diversas pessoas de um prédio onde aconteceu um atentado à bomba, onde o principal suspeito era um sujeito muçulmano. Então você vê que aí os temas abordados são espinhosos, né? E a gente vai ver também uma mulher muçulmana que acaba também sendo impactada por essas assombrações que acontecem nesse prédio. Eu achei o desenho das assombrações muito legal e fiquei imaginando que isso aqui daria um ótimo filme de terror. Provavelmente os direitos já foram comprados e alguém já deve estar se encarregando de adaptar essa obra aqui, que saiu nos Estados Unidos pela Image Comics. E aqui, Pipoca Nanquim trouxe a edição completinha, tem alguns extras também no final, para quem gosta de extras, estudo de personagem, eu acho sempre interessante. Então fica aí minha outra dica do Pipoca Nanquim, Infiel. Vamos voltar para Darkseid, mais uma hora da Darkseid. Aqui, Witches, do Scott Snyder, com arte do Jock. Olha que capa maneira, olha, não sei se vocês conseguem ver o sangue brilhando ali na árvore. Esse livro vai falar das bruxas, mas não são as bruxas que você deve estar imaginando. Bruxa é uma mulher que faz poção mágica e, enfim, aquela bruxa mais tradicional. As bruxas aqui são quase criaturas elementais e elas servem como oráculos, algo assim, que elas atendem a um pedido de alguém, que no quadrinho é como se a pessoa jurasse aquela pessoa para bruxa. Quase como se oferecesse um sacrifício. E a gente vai ver aqui a história de uma família que sofre um trauma, um problema, e aí encontram como uma solução, talvez um paliativo, se mudarem para essa pequena cidade aqui. Só que essa cidade para onde eles se mudam está infestada por essas tais bruxas, essas criaturas. Eu não tenho, assim, às vezes eu gosto do que o Scott Snyder escreve, às vezes não. Essa obra eu gostei. Eu confesso que eu tenho que reler, porque eu já li já tem algum tempo, mas eu lembro que na época que eu li, da primeira vez, eu achei legal. Principalmente que eu gosto dessa arte do Jock, essa arte suja, né? Que também parece ter alguma coisa de referência fotográfica, mas mais estilizado. As cores talvez não sejam a minha parte favorita aqui. Eu não gosto muito dessa cor muito viva, eu gosto de uma coisa mais pálida, mais tom de sépia, e aqui a gente tem as manchas o tempo inteiro, às vezes cansa um pouquinho, mas de qualquer maneira é uma leitura bem legal. O livro tem uma minissérie completa que também saiu pela Image Comics, aqui está o trabalho completo, capa dura, no formatinho americano, e você consegue encontrar ainda da Darkseid Witches. E aqui Stephen King, que aparece na capa grande, né, mas na verdade é uma adaptação do conto dele por Mark Guggenheim e Alex Maleev, que eu também gosto bastante da arte dele, bem foto. Olha que legal esse estojo aqui. E aí eu fiquei, por que eles colocaram esse estojo, né, na capa? Na verdade, para não tapar essa arte, né, cara? Olha que arte maneira. Cara, essa leitura é extremamente incômoda. Eu fiquei incomodado lendo isso aqui. Então é aquele terror que te deixa meio bolado. E aí vai contar a história. N aqui é o nome de um paciente psiquiátrico. E a gente vai ter essa história sob o ponto de vista de diversos personagens. Não só do próprio N, como também de pessoas que moraram numa casa que é onde tem uma situação que vai acontecer, o que move toda essa história. Você vai ter a irmã do N, você vai ter um amigo de infância deles, e todas essas histórias se passam a partir do momento que esse N, esse paciente, se depara com essas pedras que estão aqui dentro, né, como sempre no conto de Stephen King se passa no Maine, e ele acha estranho que quando ele olha a olho nu são 8 pedras. Quando ele olha através de uma lente, elas passam a ser 7 pedras. E isso aí desenvolve um transtorno nele, e esse transtorno te incomoda, você fica, cara, que uma coisa realmente perturbadora. Eu achei a leitura muito legal, isso aqui saiu pela Marvel, eu não sei como que a Marvel publicou, mas aqui a Dark Horse trouxe a edição completinha, acho que são 6 edições, né? Nesse papel também, eu gosto desse papel que eles imprimem, assim, tem uma textura, dá um ar extra, assim, ele é meio amareladinho, né, cara, dá um charme, assim. Enfim, cara, uma leitura muito legal. Eu vou deixar aqui o link para você, se você se interessar.
tem um caderno de extras no final, mas olha, ela é um pouquinho perturbadora, tá? É a minha dica, mas com vai por sua conta e risco, tá? Porque realmente ela pode causar um incômodo. E agora, galera, super trunfo, puxando a brasa para minha sardinha, eu vou falar um pouquinho da obra Salomão Ventura, que são os meus quadrinhos de terror. A gente aqui vai ver a mitologia do folclore brasileiro, só que uma ótica mais moderna, né? As histórias se passam nos dias de hoje, algumas no passado também, mas o Salomão Ventura, que a gente vê aqui, essa é a reedição do primeiro número com mais páginas. A primeira edição mesmo se esgotou, eu fiz a segunda tiragem com mais páginas e algum conteúdo extra. E aqui a gente vai ver a história do Saci, a lenda do Saci, né? Contada de acordo com o relato oral. Tudo que eu falo aqui em Salomão Ventura é pesquisado em Luiz da Câmara Cascudo. E aqui eu coloco essa visão, nova visão do Saci, na verdade a velha visão, o Saci como ele deveria ser contado, ele foi muito amenizado com o passar do tempo, e a gente vê aqui o Salomão Ventura às voltas com ele. Salomão Ventura a gente vai descobrir logo na primeira edição que é mais do que aparenta ser, ele tem um contato com essas lendas. Aqui é uma história curta do Salomão, A Procissão dos Mortos, é um conto também nessa pegada de Tales from the Crypt, né? Aqui é uma história pequena também, sem texto, é só uma história muda, também uma história curtinha. E aqui a gente tem um preview da edição que eu estou trabalhando agora. Infelizmente eu não tenho como ficar 100% do meu tempo trabalhando nos quadrinhos, porque, como eu sempre falo, o quadrinho independente não dá grana, então eu me dedico a outras coisas, então eu faço os quadrinhos nos intervalos dos trabalhos que dão grana. Essa segunda edição, o Salomão enfrenta o Curupira, mas a minha versão do Curupira, ao invés de colocar ele como um pequeno anãozinho, eu fiz ele como se fosse tipo um Conan da floresta. E aqui, a história por trás aqui é biopirataria. E a gente vê o Salomão Ventura, quase não aparece na história, na verdade, quase um personagem secundário. O verdadeiro protagonista aqui é o Curupira. Foi muito legal fazer essa história, me diverti muito. A terceira aventura do Salomão se passa aqui na minha cidade, e ele vai enfrentar o lobisomem, que acaba sendo uma lenda muito forte aqui ainda na região, principalmente no distrito de São Vicente, onde a história se passa. Então aqui a gente tem um lobisomem bem antigo, né? Aquele lobisomem bicho do mato, e o pano de fundo da história é o bullying. E a gente vai ver esse menino que sofria bullying e acaba também sofrendo a maldição do lobisomem, como ele acaba usando essa maldição, né, como fosse uma arma. Essa é a terceira edição. Essa foi o primeiro projeto no Catarse, bem sucedido, né? Foi apoiado. Essa edição começou com uma webcomic, mas eu resolvi transformar num quadrinho impresso, e é a única edição da coleção colorida. Porque, para ser sincero, eu prefiro quadrinho de terror em preto e branco. Essa história é no passado, então durante a Segunda Guerra Mundial, nazistas vêm até o Brasil em busca de uma coisa que eles chamam de o talismã de Exu. Esse talismã daria ao seu dono o poder de ressuscitar os mortos. E aí um destacamento de nazistas, através dessa busca de Hitler pelo objetos objetos místicos, acaba chegando aqui até o Brasil em busca desse talismã que deveria ter sido destruído, mas não foi, e o Salomão é convocado por seu antigo amigo, e aí a gente vai ter aqui umas cenas de zumbis, também não é para todos os gostos, nem é para todos os leitores. A gente tem a participação da Yara, a Mãe d'Água, a minha versão da Yara, né? Mas são leituras indicadas para maiores de 18 anos, tá bom? Não é para criança, então tá aqui. E lembrando, todas essas edições aqui, ainda o marca-livro, você consegue na loja aqui do Salomão Ventura, né? E se você quiser comprar elas impressas, você também pode ler gratuitamente aqui no site, além das edições do Esquadrão Vitória, que são já 2 edições lançadas, tá bom? E aí, gostaram? Achou alguma coisa nessa pilha aí que você se interessou? Espero que tenha sido o Salomão Ventura. Eu gosto muito de fazer o Salomão Ventura. Teve uma época que eu parei porque, como os temas abordados são muito pesados, eu estava me sentindo um pouco cansado mesmo de tratar aquele tipo de tema. Eu fui fazer os super-heróis lá do Esquadrão Vitória, que é uma coisa mais leve, mas eu estou produzindo ainda, estou fazendo o Salomão Ventura 4, esse que tem o preview aqui na edição, e em breve espero poder compartilhar com vocês aí o lançamento
de mais essa edição da minha coleção de quadrinhos de horror. No mais, eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã a gente está de volta com mais quadrinhos de terror, que é o quadro Mestres do Terror. Esse quadro, sim, um grande resgate dos quadrinhos de terror dos anos 80 feitos aqui no Brasil. Então só tem autor brasileiro ou autores estrangeiros que moram aqui no Brasil. E eu peço sempre, se você puder, prestigiar esse quadro, assistir, dar joinha e compartilhar, porque você não está só ajudando o canal, você está ajudando a manter a memória desses autores sempre viva. Então faz isso aí, cara. Toda segunda-feira 10, 15 minutinhos só, são vídeos bem mais curtos, porque as histórias são mais curtinhas, e você vê aí no final, tá saindo do trabalho, você vê até no celular mesmo, rapidinho ali, porque são vídeos curtinhos. E se você puder dar essa moral, dá um joinha, um comentário e compartilhar. Já falamos de tantos artistas e autores interessantes e importantes por lá, e eu vou continuar fazendo, apesar de ser um dos quadros com menos visualizações aqui no canal, eu continuo insistindo. É uma missão mesmo, eu faço isso como se fosse uma missão de resgate desses autores de terror. No mais, fico por aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem um montão de link aqui na descrição do vídeo. Quiser ler os quadrinhos do Salomão Ventura que eu acabei de falar aqui no canal, pode ler de graça aqui. Se você quiser comprar o exemplar físico, aí eu mando autografado aí para sua casa. Tem uma lojinha lá no site do Salomão mesmo, tá bom? E claro, vem desenhar comigo no curso, não perde essa oportunidade com R$100 de desconto, últimos dias, acho que até dia 31, depois dia 1º de novembro volta ao preço normal. Tá bom, gente? Se cuidem, feliz Halloween e até amanhã.